Sobre a guerra no Oriente Médio, a gente conversa ao vivo com Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação. Arthur, seja bem-vindo ao Agora CNN. A gente viu agora essa tentativa dos Estados Unidos de copiar uma tecnologia iraniana. Conta pra gente as especificidades de como é o material bélico, pelo que você tem visto, dos Estados Unidos em comparação com o Irã. Obviamente, os Estados Unidos têm uma tecnologia muito mais superior, mas a gente tem visto que ao longo do tempo o Irã também investiu em tecnologia e modernidade em sua bateria bélica. Boa tarde, Uribe. Boa tarde a todos que nos acompanham. A comparação aqui é o seguinte: o Irã ainda usa tecnologia de forma mais bruta, né? Então são mísseis mais tradicionais. Eu diria que é a forma como as guerras aconteceram na década de 90, início dos anos 2000, e os Estados Unidos estão usando tecnologia de vanguarda. Então tem uma simetria aí bastante grande. Só que o que é interessante é notar também que do lado do Irã nós temos essas tecnologias que elas são um pouco mais artesanais, são mais baratas, assim como nós vimos no VT agora há pouco, né? Que os americanos acabaram até copiando essa escalada do uso dos drones justamente porque eles são mais baratos, eles podem ser fabricados com muito mais facilidade. Então, eu acho que o grande ponto aqui é essa migração que nós estamos vendo ao longo do tempo, né? Esses drones eram uma novidade algum tempo atrás e agora começam a se tornar praticamente o padrão, né, dessas guerras. Claro que é muito triste falar sobre isso, mas falando friamente aqui sobre a tecnologia empregada, agora, para além do Irã usar os mísseis mais tradicionais e esses artefatos quase de guerrilha, né? Os Estados Unidos estão conseguindo ser muito mais efetivos no campo da inteligência, né? No campo do planejamento. Foi o primeiro grande conflito com o uso intenso da inteligência artificial. Então, volto a dizer, o Irã está com as comunicações desarticuladas, falta de conexão, falta de internet. Isso também já aconteceu em eventos anteriores no Oriente Médio, né? Uso até de rádios e dispositivos que já estão completamente fora do mercado dos consumidores. Então, quer dizer, o ponto é que os países do Oriente Médio, vários deles estão usando tecnologia que é muito antiquada, né? Enquanto os Estados Unidos estão usando o auge da tecnologia, que é justamente a inteligência artificial, especialmente de 2024 para cá. Arthur, eu queria entender como a inteligência artificial tem sido utilizada. Se você tem alguns exemplos da tecnologia agora nessa guerra. E depois eu gostaria que a gente falasse um pouco também do sistema de espionagem e tecnologia de Israel. Eles conseguiram monitorar até as câmeras de rua de Teherã para saber por onde andava Ali Khamenei para fazer aquele ataque certeiro. Pois é, e sabemos agora que esse foi um dos fatores fundamentais para iniciar essa guerra, né? O estopim, o fato de ter esse rastreamento, né? Que até então era muito incerto. Então a inteligência artificial teve um papel absolutamente central aqui. O governo americano tem investido pesadamente, especialmente com o contrato com a Anthropic. Anthropic é a concorrente da OpenAI, né? Da criadora do ChatGPT. Acho que a gente perdeu o sinal do Arthur Igreja. A gente vai retomar daqui a pouquinho. Ele estava explicando exatamente como a inteligência artificial nessa guerra se tornou algo extremamente importante. Acho que é o primeiro conflito armado que a gente tem a inteligência artificial sendo utilizada em larga escala. Agora voltou. Arthur, explica pra gente exatamente, você falava do contrato dos Estados Unidos com a adversária do ChatGPT. Exato, a Anthropic, que é a criadora do Claude, ela tem esse contrato com o governo americano, e a IA teve um papel decisivo na tomada de decisão e na identificação dos alvos. Então tem tudo a ver com a sua pergunta acerca da localização, né, que foi o verdadeiro estopim dessa guerra. O que acontece é que o processamento das imagens, das informações de inteligência, dos relatórios, dos vazamentos, das informações que vêm através dos informantes, e também nós não podemos tirar dessa equação a chamada cyberguerra, né, que já é uma dimensão muito importante das guerras há muito tempo. Então, conseguir invadir sistemas dos inimigos, conseguir tirar sistemas do ar, isso aconteceu principalmente na invasão da Ucrânia, né? Então, nós tivemos ali um pico desses cyberataques nos dias que antecederam o próprio conflito, e o mesmo acontece aqui agora. Então, hoje, se você deixa um país ou um grupo armado sem comunicação, eles ficam absolutamente desarticulados, né? Uma forma muito eficaz de causar um ataque. E a IA, ela tem provocado, então tem dois relatos aqui
um do Wall Street Journal e outro do The Guardian, que é em inglês, dizendo que a inteligência artificial ela tornou o comando de guerra algo que acontece numa velocidade que é praticamente a velocidade do pensamento. Então, o que eu quero dizer? Durante uma guerra, existem esses volumes colossais de informação que antes precisavam ser analisados, isso levava dias, semanas, e aí imagina, você planeja um ataque, você pode ter uma mudança climática, você pode ter uma mudança de contexto, você precisa validar essa informação, e a inteligência artificial, ela tem feito isso em segundos. Então, a principal aplicação é no processamento da informação, por exemplo. A gente perdeu o contato novamente do Arthur Igreja. A gente está falando de tecnologia e a gente vê que a tecnologia aqui no Brasil, pelo menos o sinal aí de Wi-Fi tem sido difícil. Tomara que a gente consiga mais inovações nesse sentido. Voltamos, Arthur! Que ironia, a gente está falando de tecnologia, a tecnologia aqui nos deixando na mão. Pois é. Mas pode encerrar. Pois é, eu falava sobre a desarticulação da comunicação e foi exatamente o que aconteceu, né? Então, a IA, nesse caso, ela tem sido central na tomada de decisão, no processamento de informação, definição de alvos e tomada de decisão na guerra. Então, é a primeira guerra com a IA ao lado dos comandantes. De uma certa forma, são ataques mortais, obviamente, porque é uma guerra, a gente não pode falar que não são, mas o que eu tenho observado é uma diferença muito grande com os outros conflitos no Oriente Médio, Arthur, não sei se você concorda comigo. Anteriormente, você tinha a guerra total, e aí você fazia vários ataques de bomba. O que eu tenho visto é que a inteligência artificial dos Estados Unidos e Israel tem feito com que os ataques sejam certeiros e localizados. Isso, eventualmente, pode levar ao menor número de mortes em uma guerra. Os primeiros ataques a Teherã, certeiros, Ali Khamenei. Depois, ataques para a Assembleia dos Peritos. A gente não vê aqueles cenários antigos onde você explode bombas em todos os cantos, colocando a população civil à margem desses ataques. Isso pode fazer com que você tenha uma tecnologia um pouco maior de um ataque só entre militares, com um número menor de mortes de civis. Concordo integralmente. Então, é uma analogia ao que nós vimos lá no final dos anos 80, anos 90. Na reportagem, nós víamos essa diferença, por exemplo, com os Tomahawks, com esses mísseis de alta precisão. Então, é algo que realmente mudou muito. E agora, com os drones, com essa identificação por imagens, de fato, nós estamos vendo essa guerra de ultra precisão, né? Então, agora, de outro lado, é justamente aqui que entra a crítica do CEO da Anthropic, do porquê não ter armas autônomas, porque a IA, ela comete erros. Então, hoje, nós ainda temos o ser humano como salvaguarda, como a última instância de tomada de decisão, e o que o Pentágono queria com a inteligência artificial é avançar, inclusive, no automatismo dessa decisão. E aí que a Anthropic fala que isso poderia ser muito perigoso, porque imagine se a IA cometer um erro entre um alvo militar e um alvo civil, poderia ser a inversão do que nós estamos falando aqui, né? Mas você tem total razão. E não é só no número de fatalidades de civis e o número de baixas militares, né? Quer dizer, os drones, eles estão, em alguma medida, substituindo não só mísseis, mas também caças.